Senhor, pode segurar o microfone para baixo. É só isso. Meritíssima, a senhora quer que eu tome o juramento dela? Da minha parte. Por favor, levante a mão direita. Você jura dizer a verdade, toda a verdade e nada além da verdade com a ajuda de Deus? Você pode, por favor, se apresentar ao tribunal primeiro? Obrigado. Meu nome é Brianna Skermerhorn. E você pode, por favor, dizer ao tribunal o que gostaria que ele soubesse em relação à sentença de Colgrave? Sou a mãe de Mason Alexander Skermerhorn. Mesmo sem Mason aqui fisicamente, sigo aprendendo com ele. Mason era muito mais do que uma vítima. Ele era um filho, irmão, neto e amigo. Ele era profundamente amado. Mason era gentil, compassivo, engraçado e era extremamente protetor com os outros. Como uma criança com necessidades especiais, ele entendia como era difícil lutar e ser ignorado pelos outros. Ao invés de ficar amarga, ela virou defensora, não apenas por si mesma, mas também por suas amigas. Ele fez pessoas normalmente invisíveis se sentirem vistas, aceitas e seguras. Mason até se tornou amigo de crianças que começaram sendo seus agressores. Eu não tinha dúvidas de que, se Colt realmente tivesse frequentado a escola, como deveria, o Mason teria se tornado amigo dele. Esse é um legado pelo qual ele deveria ser lembrado. Por mais que eu tenha sentido que precisava me apegar ao ódio que senti, eu sei que não posso. Não apenas pela minha saúde, mas como posso continuar amando como Mason e me apegar a isso? Então, estou escolhendo continuar aprendendo com Mason e honrar seu legado. Quero deixar muito claro que não perdoo o Sr. Grey. No entanto, posso reconhecer que existem duas verdades que podem existir ao mesmo tempo. A primeira é que os adultos na vida daquele jovem falharam com ele. As pessoas que deveriam proteger e orientar, reconhecido os sinais de alerta e intervindo quando era mais importante, não fizeram o que deveriam ter feito. Elas falharam em dar a ele o apoio, os limites e a responsabilização que toda criança precisa e merece. Esse fracasso é real e é trágico. Posso reconhecer que falharam com ele sem justificar o que ele fez. Posso ter compaixão pela criança que ele foi um dia, enquanto o responsabilizo totalmente pelas escolhas que fez quando jovem. E essas coisas não são mutuamente exclusivas. Existe outra verdade que não pode ser ignorada. Ele distinguia o certo do errado. Ele sabia que levar uma arma para a escola era errado. Ele sabia que puxar aquele gatilho era errado. Ele sabia que cada escolha que ele fez naquele dia mudaria para sempre inúmeras vidas. As falhas dos adultos ao redor dele podem explicar partes da sua história, mas elas não justificam as decisões que ele tomou. Essas decisões foram dele e somente dele. Por essas decisões, minha Macy nos faz ligar. Minha família, tanto a biológica quanto a escolhida, foi forçada a suportar horrores que nenhuma família deveria jamais experimentar. Um membro da nossa família, que sempre foi parte fundamental da nossa comunidade, foi quem teve que identificar o Mason na escola naquele dia. Essa é uma imagem que ele levará para sempre. Ele e outro membro da família estavam na sala quando nos disseram que o Mason tinha partido. Eu ainda me lembro do silêncio e dos acenos de confirmação da minha família quando olhei para eles em total descrença, desejando que não fosse verdade. E a dor estampada no rosto dos meus outros filhos. Naquele instante, nossas vidas se dividiram em antes e depois de 4 de setembro. Em uma frase, nosso futuro foi roubado. Desde a morte de Mason, tive o privilégio de passar muito tempo com a família Angulo e com algumas das vítimas. Ou melhor dizendo, não quero dizer vítimas, sobreviventes. Nossas experiências são diferentes, mas o trauma nos conecta para sempre. Que as escolhas dele causaram.
Eu testemunhei uma força, resiliência e coragem incríveis em pessoas que nunca foram chamadas a carregar esse fardo. Ninguém deveria se conhecer por causa de um ataque a tiros em uma escola. E ainda assim, aqui estamos presentes, amando uns aos outros e tentando reconstruir vidas que mudaram para sempre. Colt não tirou apenas a vida de Mason naquele dia. Ele tirou cada aniversário que teríamos comemorado, cada feriado, cada formatura, cada momento importante, cada abraço, cada conversa e cada sonho que ele deveria ter tido a chance de viver. Mason merecia crescer. Ele merecia a chance de continuar defendendo aqueles que precisavam ser ouvidos. Ele merecia se tornar o homem, marido e pai que ele estava destinado a ser. Mason merecia um futuro. E todos nós merecíamos um futuro com Mason presente. E Colt tirou isso de Mason e de todos que o amavam. Espero que um dia ele realmente entenda o peso do que escolheu fazer. Não porque isso vá trazer nossos entes queridos de volta ou apagar o dano causado, pois nada fará isso. Porque o verdadeiro remorso começa quando cessam as desculpas. Todas as manhãs eu acordo com a realidade de que meu filho se foi. Todas as noites eu vou dormir sabendo que não há nada que eu possa fazer para mudar isso. Já vivi 688 dias até agora de uma sentença sem direito à liberdade condicional. Isso é o que ele também deveria receber. Obrigada. Agora teremos Alana Schermerhorn. As irmãs de Mason. Você tinha alguma pergunta? Não, estou bem. Não. Se eu puder ajudar, é só pedir se tiver uma boa pergunta. Aqui vai uma. Beleza. Você consegue me ouvir daí? Bem, acho que é hora de mudar isso. Pode prosseguir. Levante a mão direita. Jura dizer a verdade, toda a verdade e nada além da verdade. Com a ajuda de Deus? Beleza. Pode falar no microfone e se apresentar ao tribunal. Meu nome é Alana Schermerhorn Wallace. Pode informar ao tribunal o que gostaria que soubesse na sentença do estado da Geórgia contra Colt Gray? Antes de falar sobre o que me foi tirado, quero falar sobre quem era Mason. Para o tribunal, ele pode ser reconhecido como uma das vítimas do dia 4 de setembro. Mas para mim ele era meu irmãozinho. De todos os meus irmãos, Mason e eu éramos os mais próximos em idade. E por causa disso, eu sentia que compartilhávamos um vínculo diferente de qualquer outro. Crescemos juntos e nos entendíamos de formas difíceis de explicar. Ele era mais que meu irmão, era um dos meus melhores amigos. Minhas melhores lembranças são as mais simples. Passamos incontáveis horas jogando videogame juntos, fosse Roblox, Minecraft, Genshin Impact ou qualquer outro jogo em que estivéssemos viciadas na época. Sempre achávamos um jeito de nos divertir juntas. Se uma de nós não conseguia passar de uma fase, cumprir missão ou descobrir algo, a gente se ajudava. Comemorávamos vitórias, ríamos dos erros e sempre ajudávamos umas às outras. Olhando para trás agora, percebo que os momentos mais comuns se tornaram alguns dos mais significativos da minha vida. Mason tinha uma das almas mais brilhantes que conheci. Ele via o lado bom. Via o lado bom nas pessoas, mesmo quando elas não conseguiam enxergar isso em si mesmas. Ele ensinou a optar por gentileza em vez de raiva. Ele acreditava que as pessoas merecem uma segunda chance. Até mesmo as pessoas que faziam bullying com ele. Elas acabaram se tornando suas amigas porque esse era o jeito do Mason. Ele não guardava rancor. Ele conseguia extrair o melhor das pessoas. Ele nunca julgou ninguém por deficiência, pela aparência delas, de onde elas vinham ou qualquer coisa que as tornasse diferentes. Ele aceitava todo mundo exatamente como era. Tratava todos com a mesma gentileza e respeito, porque era assim que ele vivia. Mesmo nos momentos difíceis, Mason parecia encontrar alguma luz. Ele tinha um jeito de fazer as pessoas sorrirem, tornando as situações mais leves e lembrando a todos que tudo ficaria bem. Essa é a pessoa que nos foi tirada naquele dia. Não apenas um nome nesta sala de audiência, não só mais uma vítima na manchete, um irmãozinho, uma melhor amiga, uma pessoa incrível, compassiva e genuinamente boa, que merecia ter tido a chance de continuar crescendo e se tornar o homem incrível que ele seria hoje. 4 de setembro de 2024. Começou como uma quarta-feira comum. Na verdade, eu acordei um pouco mais tarde do que o normal naquela manhã. Mason e eu estudávamos em escolas diferentes, então quando levantei da cama, ele já tinha saído para a escola. Não pude vê-lo nem me despedir como sempre fazia naquela manhã, o que não parecia ser grande coisa na hora.
Por volta das 10h52 daquela manhã, tudo mudou. Eu era aluna ajudante em uma aula da banda, auxiliando calouros em outra sala, quando recebi uma mensagem da minha mãe. Você está bem? O que está acontecendo? Não entendi o que ela quis dizer, então ignorei e continuei ajudando os alunos. E então, menos de um minuto depois, alguém entrou na sala e disse que entraríamos em isolamento. Os boatos começaram a se espalhar quase imediatamente. Os alunos começaram a gritar coisas vistas online. Tiroteio em Appalachia. São 5 atiradores. Ninguém sabia o que era verdade e o que não era. Nós não sabíamos o quão sério era. Não sabíamos se o perigo tinha passado. Nós não sabíamos se alguém tinha se machucado. Nós apenas esperamos. Com o passar dos minutos, vários calouros vieram até mim assustados. Elas souberam que o ataque envolvia principalmente calouros e ficaram preocupadas com amigas em Appalachia. Não lembro de todas as conversas, mas de uma me recordo perfeitamente. Um dos estudantes olhou para mim e disse que estava com medo pelas amigas dele. Eu não conhecia as estudantes e as professoras. E ele disse que estava com medo pelas amigas dele. Amigas, tentando confrontá-lo. Falei para ele que a chance de alguém aqui ser diretamente afetado é mínima ou quase nula. E eu acreditei nisso quando disse. Naquele momento, eu não sabia das mortes já confirmadas. Eu não sabia que alunos e professores tinham sido baleados. Nem que pessoas lutavam pela vida nos hospitais, enquanto eu tentava acalmar um aluno do primeiro ano apavorado com as pessoas que eram importantes para ele. Mais ou menos nessa mesma hora, minha mãe me mandou outra mensagem. Não consigo falar com seu irmão pelo telefone. Mesmo assim, eu não estava preocupada. Pensei que Mason só tinha deixado o celular na sala de aula, na mochila. Nunca imaginei outro motivo para ele não atender. Com o passar do dia, a sala ficou silenciosa. O pânico cedeu ao silêncio enquanto jogávamos aguardando a hora de ir para casa. Nesse período, meu celular vibrava sem parar. Todos, família, amigos e colegas de trabalho continuavam perguntando. Alguém achou Mason? Mas ninguém sabia responder. Naquele momento, recebi de alguém do meu grupo de trabalho um vídeo de estudantes sendo evacuados de Appalachia. E ao fundo, havia um corpo coberto no corredor que depois descobri que era o Mason. Percebi então que aquilo não era apenas mais um confinamento na escola. Isso era real. E eu não queria nada mais do que ir para casa. Por volta das 15h13, 2 minutos antes do sinal tocar, abri as redes sociais só para matar o tempo enquanto aguardava ser liberada. Vi a postagem da minha irmã dizendo que Mason não conseguiu sair da escola naquele dia. O 4 de setembro não foi só o dia em que perdi meu irmão. Foi o dia em que perdi a vida que conhecia antes. Foi o dia em que minha sensação de segurança, minha capacidade de ver o mundo da mesma forma e o futuro que eu imaginava com Mason foram tirados de mim. O mais difícil é que o mundo seguiu em frente depois daquele dia. As pessoas voltaram para a escola. As pessoas voltaram ao trabalho. As pessoas continuaram suas vidas normais, mas a minha família não pôde. Nós não pudemos aprender a viver em um mundo onde Mason não existia mais. Essa experiência mudou a forma como eu vejo a segurança. Antes de 4 de setembro, sempre achei que isso nunca aconteceria comigo ou com alguém que amo. Escolas onde eu aprendia, via amigos e criava memórias, até acontecer isso com Mason. Sempre que entro em um prédio escolar, esse pensamento me vem à mente. Se isso pôde acontecer com meu irmão, por que não poderia acontecer comigo? Nunca precisei me fazer essa pergunta antes de 4 de setembro. Quando percebo que estou procurando saídas ao entrar em prédios, começo a prestar atenção nas pessoas ao meu redor. Quando alguém anda atrás de mim, em corredores ou escadas, sinto vontade de me afastar ou buscar um lugar mais seguro. Barulhos altos, sons inesperados e algumas situações ainda me fazem reviver o medo e a incerteza daquele dia. Não acho que todo lugar seja perigoso. Eu sei que o lugar onde me sentia mais segura foi onde perdi meu irmão. Eu costumava entrar na escola acreditando que sairia do mesmo jeito que entrei. Agora, uma parte de mim sempre se pergunta se isso vai acontecer. O impacto desse dia não mudou só a forma como eu me sentia ao entrar no prédio da escola, mas também mudou a forma como eu conseguia levar a vida de estudante. Após perder Mason, tentei equilibrar duas realidades simultaneamente.
Esperavam que eu fosse estudante em tempo integral na faculdade, cumprindo tarefas e pensando no futuro, enquanto lidava com o luto e processava o que aconteceu. Nesse período, faltei muito à escola devido aos processos judiciais e à busca por justiça por Mason. Não faltei às aulas por descaso com minha educação, mas porque enfrentava algo que nenhum estudante deveria passar. O que doía era ter que provar o que aconteceu para que entendessem minha situação. Eu tive que apresentar a certidão de óbito do meu irmão para que minhas faltas fossem justificadas na escola. Ter que comprovar meu luto foi mais um doloroso lembrete do ocorrido. Eu não estava pedindo tratamento especial, eu estava pedindo compreensão. Estar no tribunal durante a faculdade não foi difícil só por ouvir o que aconteceu, mas também por ver coisas que não deveria. Durante o caso, fui exposta a fotos, provas e vídeos do tiroteio. Os closes dos corpos, os laudos da autópsia e até o vídeo dos últimos momentos do meu irmão. Não posso simplesmente esquecer isso. Fico repetindo o vídeo na cabeça o tempo todo. Você não pode fazer isso. Fico repetindo o vídeo na cabeça sempre. Você atirou no meu irmão 2 vezes, viu ele assustado fugindo e ainda assim atirou na cabeça dele, matando-o na hora. Ele percebeu o quanto ele estava assustado e tentando fugir. Mas tudo o que você queria era assassinar pessoas inocentes. Tudo o que você queria era assassinar pessoas inocentes porque queria ser como o seu ídolo de mente distorcida. Mas claro, essa perversidade continua por causa de pessoas nas redes sociais que procuram minhas contas de propósito. Nos meus vídeos sobre o meu irmão, dizendo que ele deveria ter desviado da bala ou que merecia o que aconteceu com ele. Eu quero que você entenda uma coisa. O que você fez não terminou em 4 de setembro de 2024. Você pode ter puxado o gatilho naquele dia. Mas a dor que você causou continuou todos os dias desde então. Você não tirou de mim só o meu irmão mais novo. Você tirou ele dos meus pais. Dos meus irmãos, colegas e professores dele e de todos que o amavam. Você tirou o futuro que Mason merecia ter. E eu estou com raiva por você ter feito isso. Estou com raiva por consolar calouros assustados na sala de aula, sem saber que você já tinha tirado a vida do meu irmão. Estou com raiva por ter que entrar na minha própria casa sabendo que Mason nunca mais passaria por aquela porta. Estou com raiva por ter que ver as provas do pior dia da minha vida e carregar lembranças que ninguém deveria ter. Estou com raiva porque isso não deveria ter acontecido. Também estou com raiva da sua covardia. Você sentou e planejou tudo o que faria naquele dia. Você ficou sentada e anotou quantas mortes você queria. Você se certificou naquela manhã de levar tudo para estar a postos. Você ficou sentada naquela cabine do banheiro, se preparando para o que estava prestes a fazer. Em vez de seguir com esse plano... Você não pode fazer isso. Por favor, não faça isso, Josh. É tipo, meu Deus. Em vez de seguir com esse plano, sinceramente, acho que ele deveria ter se matado. Em vez de matar 4 pessoas e ferir outras, ele deveria ter tirado a própria vida. Em vez de bolar todo esse plano elaborado, ele deveria ter feito um plano para acabar com a própria vida, em vez disso. Não estou dizendo isso só porque ele tirou o Mason de mim. Digo isso porque, se ele teve essa ideia doentia de imitar aquele atirador de escola e causar dor à comunidade, ele não merece estar aqui. Você teve tempo antes de sair da escola naquela manhã para mudar de ideia. Na primeira aula, você pôde mudar de ideia. Enquanto estava no banheiro, você pôde repensar sua decisão. Mas você não mudou. Em vez disso, você levou seu plano adiante. Além disso, quando foi pega, você se rendeu. Você foi capaz de atirar em todas essas pessoas. Você não sentiu um pingo de remorso, mas assim que a arma é apontada para você, você fica com medo porque você é a definição de covarde. Você não sentiu remorso depois de atirar naquela sala de aula. Você não sentiu remorso depois de atirar naquelas professoras. E definitivamente não sentiu remorso depois de atirar na cabeça do meu irmão. Você não sentiu remorso ao ver meu irmão cair e morrer sangrando na sua frente. Ele deveria ter se matado.
Se ele não estivesse mais aqui, teria poupado a comunidade de viver o inimaginável e talvez sua vida teria tido algum significado. Você sempre será lembrado como covarde, uma psicopata, uma aberração por causa do que você decidiu fazer. Mas as vítimas, Christina Erme, Master Wall, Christian A. Ngula e Mason Screamerhorn, serão lembradas pelas pessoas que foram. Serão lembradas pela bondade e positividade que trouxeram ao mundo. Elas merecem estar aqui hoje. Mason merece estar aqui hoje. Mason foi gentil sem obrigação e enxergava o melhor nas pessoas mesmo quando outros não viam. Ele transformou pessoas que o machucaram em amigos. Ele nunca julgou ninguém pela aparência, pelos desafios que enfrentavam ou pelo que os tornava diferentes. Você tirou alguém que sempre escolhia ser bondoso. Você tirou alguém com tanta vida pela frente. Você tirou a chance de eu ver quem meu irmão mais novo se tornaria. E isso é algo que eu nunca vou poder recuperar. Logo, você enfrentará as consequências do que fez. Mas nossa família vai conviver para sempre com as consequências do que você tirou. A diferença é que você fez uma escolha naquele dia, mas nós não escolhemos isso. Você... Tem alguma outra pergunta? Não. Tudo bem, obrigada, obrigada. Obrigado. Você. Obrigado.
Eu vou. Eu não sei qual foi o feedback. Eu não dou feedback antes da plateia testemunhar. Pode prosseguir. Sim, meritíssima. Liliana Ahmed é outra irmã de Mason. Se puder levantar a mão direita, vocês dirão a verdade, toda a verdade e nada além da verdade, certo? Sim, ok. Se puder, apresente-se ao tribunal. Meu nome é Liliana Ahmed. Eu sou a irmã mais velha de Mason Strummer-Horn. E você pode prosseguir e dizer ao tribunal o que gostaria que soubessem em relação à sentença de Paul Colgrave. 24 de setembro de 2024 é um dia que mudou minha vida de mais maneiras do que eu poderia imaginar. Infelizmente, esse dia ficou marcado na minha memória para sempre. Quarta-feira no trabalho, tudo seguia normalmente. O dia até começou bem. Às 11h25 da manhã, recebi uma mensagem de texto de uma amiga próxima perguntando se eu tinha ouvido falar sobre o tiroteio na escola Apalachee. Achei que era brincadeira ou alarme falso. Nada assim deveria acontecer em Winder. Me formei na Apalachee quando a escola tinha cerca de 1.200 alunos. Sempre brincávamos que nossa escola era chata e rural. Não podia ser verdade. Pensei primeiro em ligar para minha mãe. Pensei, se o Mason estava assustado, já tinha ligado para minha mãe avisando que estava bem. Claro, não é surpresa para você que o Mason não estava bem. Eu perdi o controle. Tive minha primeira crise de pânico. Lutei no trabalho com a ideia de que meu irmão estava morto. Isso não pode acontecer comigo. Até às 14 horas, Mason seguia desaparecido e ninguém o encontrava. Eu me sentia sem esperança, então postei uma foto nas redes sociais implorando para que as pessoas me mandassem mensagens se o vissem. Ele fugia quando se sentia emocionalmente sobrecarregado. Eu rezava para que isso ainda fosse verdade nesse caso. Rezando para que ele estivesse com medo e escondido em algum lugar. Do meu carro, liguei desesperado para todos os prontos-socorros de Atlanta e dos condados de Gwinnett, Barrow, Clark e Oconee para saber se alguém com a descrição dele havia chegado. Sem sucesso. Eu estava em casa porque ainda esperava que Mason estivesse bem. Minha mãe perguntou se, ao encontrarmos o Mason, podemos fazer uma festa do pijama. O Mason tinha que estar bem. Eu nunca vou esquecer o momento exato em que descobri que o Mason estava morto. O momento em que descobri que você o matou. Eu não sei como é. Temos uma longa viagem até Winder. Foi a viagem de carro mais silenciosa que já fiz com meu marido. A única coisa que consegui murmurar foi meu irmãozinho várias e várias vezes. Como se meu cérebro recusasse aceitar que ele se foi. Chegamos na casa dos meus pais, um lugar que antes só guardava risadas, memórias felizes e pequenas brigas de irmãos. Virou um lugar que desestabiliza totalmente meu sistema nervoso. Daí até cerca de 6 meses depois, tudo virou um borrão. Como você pode imaginar, eu tive muito tempo para refletir sobre como os últimos 688 dias impactaram minha vida. Desde que eu tinha 7, quase 8 anos de idade, uma grande parte da minha identidade sempre foi ser irmã mais velha. Somos 4 irmãos, e eu sou a mais velha, com uma grande diferença de idade entre mim e meus irmãos. Ser a irmã e filha mais velha me marcou profundamente, principalmente por ser irmã mais velha de irmãos com necessidades especiais. Isso me moldou na capacidade de enxergar além dos comportamentos e buscar o motivo por trás deles. Sempre existe muito mais por trás das ações de uma pessoa do que aquilo que vemos superficialmente. Essa habilidade me tornou perdoadora e compassiva. Dediquei minha carreira a essa habilidade que meus irmãos cultivaram em mim.
Sempre que vejo uma criança em situação fora do controle por diagnóstico ou ambiente, eu não consigo deixar de sentir compaixão. Admito que sinto compaixão pelo coach. E eu odeio isso. Ele nasceu de 2 pessoas que não mereciam trazer uma vida ao mundo. As ações dele são uma prova disso. Ele está destruído. Ele pediu ajuda tantas vezes e quase ninguém fez nada. Ele cresceu em meio a tanta turbulência. Ele passou por coisas que nenhuma criança deveria imaginar. Ele poderia ter superado tudo. Ele preferiu que meu irmão sofresse pelas dores que outros lhe causaram. Ele ainda tinha a capacidade de ser resiliente, mas ele decidiu se condenar. No final das contas, ele é um fracasso. Apesar da pouca compaixão que sinto por ele, dividir a sala com ele me causa nojo. Eu sei que pouco se sabe sobre Mason. Então eu gostaria de tirar um tempo para contar tudo sobre ele para vocês. Mason é um exemplo de sucesso, algo que coach também poderia ter sido. Ele teve muitas dificuldades na escola. Ele tinha emoções muito intensas que não sabia como controlar. Ele sofria bullying. Desde criança recebeu vários diagnósticos de transtornos mentais. Ele poderia ter se tornado igual ao coach. Mas ele não fez isso. Ele até passou o verão antes do 1º ano do ensino médio tendo aulas particulares de álgebra porque estava tão determinada a ter sucesso. Professores e alunos das escolas que Mason frequentou destacam seu grande coração. Como ele é tão doce. Uma doçura inesperada para um menino de 14 anos. Ele estudou principalmente em turmas menores, mas tinha amigos na educação especial e nas classes regulares. Ele não ligava para a aparência de alguém, se a pessoa tinha deficiência ou não. Ele ia ser amigo delas. Ele poderia ter sido amigo, como foi de muitos. E ele poderia ter sido amigo de mais uma pessoa, se Colt não tivesse se privado disso. Mason teria amado ele. Minha mãe teria acolhido ele. Minha casa poderia ter sido um refúgio para ele. Mas ele se privou disso. Ele não só se privou do Mason, ou se privou dessa experiência, mas também privou Mason disso. Desde cedo, Mason queria ser homem de família. Ele queria ter uma esposa, filhos, queria estudar e seguir uma carreira. Ele até fazia perguntas sobre Deus. Todas essas partes diferentes de si mesmo, ele não pôde explorar por causa de Colt e por causa da sua dor. Meu irmãozinho Gavin vai crescer sem seu melhor amigo por culpa dele. Por causa dele, minha irmã Alana crescerá sem sua melhor amiga. Por causa dele, minha mãe tem que viver sentindo que falta um quarto dela. Por causa dele, preciso viver sem o menino que deu tanto sentido à minha vida desde tão cedo. Por causa dele, Hero ter um bom dia parece traição, pois sinto que não deveria viver isso sem meu irmão. Por causa dele, sinto um aperto no estômago toda vez que olho para fotos do Mason. Sei que é a única forma de vê-lo agora. E por causa dele, multidões e aglomerações me deixam ansiosa. E por causa dele, sou obrigada a escrever em um diário quando quero conversar com o Mason, porque não quero perder nenhum detalhe para quando eu ouvir de novo. Por causa dele, meu irmão morreu sozinho e com medo. Ele foi a última pessoa a ver o Mason com vida, e você tirou ele de nós. Isso aconteceu porque ele foi machucado e quis que os outros pagassem por isso. Tudo isso pra quê? Só pra virar mais uma estatística. Ele literalmente reduziu a vida dele aos fracassos e defeitos dele. Ele poderia ter sido alguém na vida. Ele poderia ter encontrado em Mason um amigo para ajudá-lo a se reerguer. Em vez disso, ele se tornou nada mais do que mais um dado estatístico. Espero que ele viva com isso pelo resto da vida dele. Espero que ele lembre que é insignificante. Embora ele tenha tirado a vida e a inocência de muitos, suas mortes e a dor que ele causou não as definem. No entanto, isso vai defini-lo. E ele será esquecido. Espero que ele lembre que fez isso consigo. Espero que ele lembre que qualquer arrependimento ou remorso que ele sinta é um privilégio perto da sentença de morte que deu ao meu irmão. Não me importo com a sentença nem com o que acontecer com ele. Não se compara à sentença que ele deu à minha família. Ele tirou meu irmãozinho de mim e eu não o perdoo. Espero que o resto dos dias dele sejam preenchidos com a lembrança do quanto ele é inútil. Tudo bem, eu não sei o que. Em seguida temos Shayna Aspinwall.
Esposa de Richard Aspinwall. Você pode, por favor, levantar a mão direita? Você jura dizer a verdade, toda a verdade e nada além da verdade, que Deus lhe ajude? Sim. Por favor, apresente-se ao tribunal e depois diga a ele o que você gostaria que soubesse na sentença do Sr. Colbert. Meu nome é Shaina Aspinwall. Sou esposa de Rick Aspinwall, assassinado no tiroteio na Appalachia High School em 4 de setembro. Pode prosseguir. Nenhuma palavra expressa o que tiraram de mim, da nossa família e de quem amava meu marido. Em 4 de setembro pela manhã, ele foi trabalhar. Esperávamos que ele voltasse para casa, assim como ele sempre fazia, e nossas vidas mudaram para sempre. Meu marido era mais do que uma vítima. Ele era meu parceiro, melhor amigo e com quem eu queria envelhecer. Ele era marido amoroso, pai dedicado, professor e treinador. Um tio, um filho, um irmão e um amigo. Ele transmitia bondade, alegria e força para nossas vidas, e sua ausência é sentida todos os dias. A dor de perdê-lo é constante. Há uma cadeira vazia à nossa mesa, silêncio onde antes se ouvia a voz dele. Incontáveis momentos em que, instintivamente, estendo a mão para ele, só para lembrar que ele se foi. Cada feriado, aniversário, data comemorativa e cada dia comum é um lembrete do que nos foi tirado. Nossa família enfrentou uma dor emocional intensa, mas também as realidades práticas de seguir em frente sem ele. O futuro que planejamos juntos acabou. Os sonhos que compartilhamos terminaram no momento em que a vida dele foi tirada. Agora nossas filhas, que tinham 5 e 2 anos, devem crescer sem o pai delas. Sentirão falta da orientação, incentivo e abraços dele, e de todos os momentos importantes em que ele deveria estar presente. Ele deveria estar aqui para testemunhar aniversários, formaturas, casamentos. E os momentos do dia a dia que compõem uma vida inteira serão para sempre marcados pela ausência dele. Nenhuma sentença do tribunal trará meu marido de volta. Nada pode restaurar a vida que ele deveria ter vivido ou os anos que ele deveria ter compartilhado. Peço ao tribunal que reconheça o dano permanente e profundo causado por esse crime. A perda vai muito além de um dia. É uma pena perpétua de luto e trauma para aqueles que ficaram para trás. Peço que o assassino de Rick não tenha direito à liberdade condicional. O trauma que isso continuaria a causar a mim e às minhas filhas, ao saber que ainda há uma chance, mesmo que haja uma pequena chance dele sair da prisão, seria uma tortura contínua para minha família. Já passamos por coisa demais, sem precisar conviver com ainda mais medo sempre rondando nossos pensamentos. Quando eu morrer, minhas filhas enfrentarão as audiências de liberdade condicional sozinhas. Acho que todos concordam que enfrentar isso sozinhas é um fardo que elas nunca deveriam ter que carregar. Para concluir, espero que a vida do meu marido seja lembrada não pela violência que atirou, mas pelo amor, compaixão e dedicação que ele teve com a família, aos seus alunos e colegas e todos que tiveram a sorte de conhecê-lo. É isso que família e amigos lembram dele. E até eu dar meu último suspiro nesta terra, sempre lembrarei as minhas filhas de como ele era uma pessoa especial. Obrigada. Certo. Agora, o próximo é Ismael Angulo Jr. Ele é irmão do Christian. Vá em frente e levante a mão. Você jura dizer a verdade, somente a verdade e nada além da verdade. Quis dizer o verdadeiro cara do selfie. Sim. Vá em frente e se apresente ao tribunal. E então você pode ir em meu frente nome e é contar pra Ismael eles. Angulo. Sou o irmão mais velho de Christian. Meritíssimo, estou escrevendo essa declaração para compartilhar a realidade devastadora do que foi tirado da minha família e para pedir a este tribunal que aplique a sentença máxima permitida por lei. A perda do meu irmão ainda afeta minha família de um jeito que não desejo a ninguém. Cada dia é um pesadelo para o qual temos que acordar para nos lembrar da nossa nova realidade. Uma realidade muito dolorosa. Quando meu sobrinho diz que sente falta da Titi, meu coração se parte. Não tenho palavras para dizer a ele, então só o abraço forte.
Meu irmãozinho Christian Gabriel Angulo tinha apenas 14 anos de idade. Ele era o melhor. Ele era o melhor tio, o melhor irmão que alguém poderia ter pedido e um ótimo filho para meus pais. A família do réu ainda vai poder ver o filho deles, falar com ele e saber que ele está vivo. Minha mãe, meu pai não tem esse privilégio. A única maneira deles visitarem, a única maneira de visitar Christian agora é ficar diante do túmulo dele. Não há justiça nisso. Nessa realidade, Christian era uma alma linda e inocente que foi privada de seus sonhos e tinha tanto pela frente. Por causa das escolhas deste réu, Christian nunca terá outra chance de viver. Carrego tanta dor desde aquele dia, sabendo que os atos violentos desse covarde destruíram milhares de vidas em um único instante. Sei que a pena de morte está descartada pela idade do réu, mas se a idade dele está sendo considerada, eu quero perguntar: Mason Screamerhorn tem direito a uma segunda chance quando ele tinha apenas 14 anos, privado dos seus sonhos, tirado de nós cedo demais? Antes mesmo de ter a chance de crescer, o treinador Richard Aspinwall terá nova chance de ficar com a esposa e ser pai de suas filhas pequenas? Ou ele perderá o resto da vida delas porque esse covarde a matou? A senhorita Christina Ermey terá outra oportunidade de viver, ensinar e estar com seu marido? As 9 pessoas feridas conseguirão viver sem as cicatrizes físicas e emocionais impostas? Meu irmão Christian terá outra chance de viver? Não, eles não terão. Eles nunca mais poderão experimentar os momentos belos ou dolorosos que a vida tem a oferecer, porque este réu tirou deliberadamente essas chances deles. O réu não mostrou misericórdia quando roubou o futuro deles e, portanto, não deveria receber a graça de uma segunda chance. Embora a lei o poupe da pena máxima devido à sua idade, ela não exige que este tribunal lhe conceda liberdade novamente. Para Christian, Mason e o treinador Aspinwall, para a senhorita Ermey e cada pessoa ferida e destroçada por suas ações, peço que condene este réu à prisão perpétua sem liberdade condicional. Garanta que ele nunca mais possa sair em liberdade ou causar essa dor insuportável a outra família. Obrigado, meritíssimo, por ouvir minha voz e honrar a memória do meu irmão. Para sempre, meu irmão. Viva Christian. Obrigado, o senhor. Temos perguntas? Alguém tem perguntas para Sean? Não. E, meritíssima, a segunda declaração é em nome de Jackson Beaver, que foi uma das crianças que se feriu na sala de aula. Ela foi preparada em nome dele e de sua família. Acredito que foi preparada por sua mãe, Sarah Beaver. Diz o seguinte: Meritíssima, lutei para encontrar palavras hoje, pois nenhuma explica totalmente o que o dia 4 de setembro de 2024 tirou de tantas pessoas. Estou aqui como mãe de uma criança que sobreviveu àquele dia. Mas sobreviver não significa sair ileso. Enquanto fazia esta declaração, enfrentei emoções que nunca imaginei sentir ao mesmo tempo. Parte de mim olha para o réu e vê um garoto de 14 anos. Vejo uma criança que em algum momento foi deixada na mão justamente pelas pessoas e pelos sistemas que deveriam protegê-lo. Vejo uma criança que merecia proteção, amor, orientação e intervenção antes que a violência entre em sua história. Lamento que tenham tirado a inocência dele antes mesmo de entrar na Appalachia High School. Outra parte de mim vê quem fez uma escolha que mudou para sempre a vida de centenas. Eu odeio que ele tenha perdido a infância. Mas eu odeio ainda mais que ele acreditava que cabia a ele roubar a infância dos outros. Ele não tirou só vidas. Nós temos o futuro. Ele tirou a paz. Ele tirou o sentimento que todo pai e toda mãe tem ao ver seu filho entrando na escola, achando que voltarão para casa à tarde. Peço que este tribunal lembre dos nomes das pessoas cujas vidas foram mudadas para sempre. Mason, Christian, Richard, Christina. Não eram só vítimas em uma página. Eram filhos, filhas, professores, amigos, colegas de classe e pessoas amadas. Devem ser lembrados pelas vidas que tiveram, não só por como morreram.
Peço que este tribunal lembre de Natalie, Melanie, Taylor, Jackson e todos os outros alunos e professores que sobreviveram fisicamente, mas continuam carregando feridas invisíveis. Lembre-se de quem carrega cicatrizes visíveis e revive constantemente o horror que enfrentou. Alguns ferimentos cicatrizam. Outros permanecem com você para sempre. A arma usada para causar toda essa destruição não apenas perfurou a pele de Jackson, ela ficou lá. 8 a 9 pedaços de metal estão permanentemente alojados em sua coxa. Ele é forçado a carregar o peso literal de um massacre dentro da própria carne todos os dias. A infância do réu pode explicar como chegamos até aqui, mas não justifica onde acabamos. Pois mesmo que ele tenha sido abandonado pelos adultos, ele foi o motivo de crianças inocentes perderem para sempre a sensação de segurança. Pais como eu agora entendem como é esperar por uma ligação que talvez nunca venha. Crianças agora sabem como é o som de tiros dentro da escola delas. Famílias convivem com cadeiras vazias, perguntas sem resposta, pesadelos, aniversários e uma dor que nunca vai sumir totalmente. A outra perda que é mais difícil de descrever. Antes de 4 de setembro de 2024, eu achava que as escolas eram seguras. Eu achava que ao abraçar meu filho de manhã, o veria à tarde. Achava que tragédias assim só ocorriam em outros lugares. E essa versão de mim já não existe mais. A ré não mudou apenas a vida das pessoas dentro daquelas paredes naquele dia. Ele mudou todos os pais que levaram seus filhos para a escola depois, se perguntando se hoje seria o dia em que o mundo deles desmoronaria. Eu tenho compaixão pela criança que ele foi um dia. Sinto compaixão pela vida que ele deveria ter tido. Mas a minha compaixão não pode se sobrepor à devastação deixada pelas escolhas que ele fez. Duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Ele era uma criança negligenciada. Ele também falhou com incontáveis crianças inocentes e suas famílias. E uma tragédia não apaga a outra. Nada do que este tribunal faça hoje pode trazer de volta Mason, Christian, Richard ou Christina. Nada pode apagar o trauma carregado por Natalie, Melanie, Taylor, Jackson, os outros sobreviventes, suas famílias ou esta comunidade. A justiça não pode mudar o passado, mas pode reconhecer o peso do que foi tirado. Peço a este tribunal que se lembre de cada nome, cada família, cada assento vazio, cada cicatriz que não pode ser vista. E cada vida que será para sempre dividida entre antes de 4 de setembro de 2024 e depois de 4 de setembro de 2024. Esse é o verdadeiro impacto do que aconteceu. Obrigada. Temos mais uma declaração de impacto principal da diretora da Apalache, Jessica Reaver. Vou trazer isso direto pra cá. Todos estão bem? Depois organizem o grupo. Pode se apresentar ao tribunal. Eu sou a Jéssica. E diga ao tribunal o que você gostaria que fosse lembrado na sentença do Sr. Colbert. Obrigada, meritíssimo. Sou Jessica Raymer e trabalho como administradora nas escolas do condado de Barrow há 7 anos. Especificamente como diretora da Appalachian High School desde 2023. Também lecionei inglês por 12 anos na Appalachian High School. E antes de 4 de setembro de 2024, posso afirmar que, em aproximadamente 2.463 dias, a alegria preencheu aquele prédio. Ao iniciar seu 25º ano como instituição de aprendizado e oportunidades, ele virou um lugar de horror e perda. Nesta manhã, a equipe de Appalachia se reuniu pela primeira vez para iniciar o ano letivo de 2026 a 2027. Deveria estar ajudando meus professores a se preparar agora. Deveríamos finalizar os procedimentos padrão, ajustando horários dos alunos e decorando salas, enquanto compartilhamos histórias do verão. Mas também vamos passar muitas horas extras nos tornando especialistas em novas funções, muito além da nossa formação acadêmica original.
Muitos chegam sob um clima sombrio e temem qualquer lembrança daquele dia aterrorizante. Então teremos que preparar um ensino informado pelo trauma e aprender como reconstruir um ambiente de aprendizagem, já que metade dos alunos atuais se encolheu de medo na segunda aula, há quase 2 anos. A perda de 4 vidas é mais devastadora e importante que qualquer coisa vivida em 4 de setembro. As famílias de 4 pessoas incrivelmente especiais passaram pelo impensável. Lembramos deles e sofremos com eles diariamente. As ações cruéis de Colt Coprey causaram a perda de vidas preciosas, e por isso ele merece as consequências mais severas. Os 7 feridos fisicamente, alguns dos quais falaram corajosamente hoje, são pessoas incríveis com cicatrizes externas e internas que não deveriam existir. Admiramos sua coragem e resiliência, e pelo sofrimento e dor causadas por Colt Coprey, ele merece as consequências mais severas. O que também precisa ser abordado hoje são os fardos mentais e emocionais, e a angústia que milhares de estudantes, funcionários e famílias da comunidade Apalache carregarão pelo resto de suas vidas. Alguns talvez nunca se curem totalmente. O trauma imposto a esta antiga cidade rural não é natural. As escolhas imprudentes e egoístas de Coprey merecem as consequências mais severas. Não há como medir as mortes e o impacto físico causados pelas decisões calculadas dele. E o impacto geral, tanto visível quanto invisível, da tragédia de 4 de setembro se estende a inúmeras vítimas. Havia quase 1.900 alunos e 200 funcionários compondo essa comunidade notável em 2024. Havia 20 escolas e programas no sistema escolar do condado de Barrow que ficaram em confinamento por horas, temendo o desconhecido e o pior. Havia distritos escolares próximos e condados distantes a centenas de quilômetros. E todo o estado da Geórgia. Todos foram impactados direta ou indiretamente pelo comportamento insano de um adolescente invasor. O ato destruiu uma comunidade escolar que levará anos para ser reconstruída, se for possível. E quem sabe o que poderia ter acontecido sem o tempo? Energia, novos funcionários e recursos gastos diariamente só para tornar possível que alunos e professores possam ensinar e aprender. As escolas devem ser seguras para os jovens crescerem e sentirem alegria. Em menos de 1 minuto, ele retirou um direito básico de milhares de estudantes e transformou os funcionários em paramédicos e cuidadores improvisados. Ele destruiu o que antes parecia ser o lugar mais seguro e protegido. Ele roubou a capacidade de focar e de não se desligar. Ele transformou conversas sobre onde deveríamos comer depois do jogo de futebol em será que é seguro o suficiente estar naquele campus. Ele tirou o orgulho de uma comunidade. Agora, o estouro de um balão é um gatilho. Um confinamento acidental faz centenas saírem correndo, absolutamente apavoradas, com medo de morrer. Os procedimentos mudam drasticamente em todo o estado. Crianças pequenas são revistadas em busca de armas antes de abraçarem seus professores e iniciarem aulas de leitura e matemática. Quando uma luz pisca, o pânico se instala, ruídos altos e o desconhecido causam paranoia. Um momento pode prejudicar lições acadêmicas pelo resto do dia. Tradições familiares e feriados ficam em espera. Casais se divorciam. Outras pessoas precisam de novos medicamentos só para conseguir ficar calmas o suficiente para tentar trabalhar ou cuidar dos próprios filhos. As pessoas deixam de ir a eventos. A solidão vai se instalando porque ninguém entende. Amizades acabam quando as pessoas viram cascas vazias. Os alunos da escola secundária Appalachian precisaram amadurecer em um único instante desumano. Alguns jogaram carteiras contra as portas para bloqueá-las, outros pressionaram os ferimentos. Depois, todos, exceto 2, evacuaram com as mãos acima da cabeça, e 6 saíram em macas. Os sobreviventes logo aprenderam a se consolar mutuamente. Elas então sentiram o luto, enfrentaram medos profundos e se tornaram resilientes. Ainda assim, mesmo nos dias bons, há um peso que é carregado diariamente, e cada decisão é tomada sob a ótica do trauma e da recuperação. Tentar se adaptar ao novo normal é exaustivo e, para alguns, tem sido difícil demais de suportar. Muitos mudaram ambiente, estilo de vida ou carreira apenas para continuar. Uma instalação foi construída como apoio direto e outra segue sem uso para evitar traumas. O efeito dominó foi sentido por gerações, e tudo porque um estranho entre nós tirou o que não lhe pertencia.
Minha equipe e alunos logo se aproximam da marca de 2 anos e seguirão com os exercícios de segurança. Novos horários de aula e absurdos. Continuaremos reconstruindo. O trabalho é contínuo e nunca termina. Vamos nos dedicar e confortar nossos alunos. E criar experiências que esperamos que tragam um pouco de alegria. Mas nunca será a mesma coisa. Ele é um ladrão. E mais do que isso, ele também é um assassino. As pessoas mais importantes que ele roubou da nossa comunidade foram o treinador Aspenwall, a senhora Irmy, Mason e Christian. Nós não somos completas sem eles, e sempre vamos honrá-los em tudo o que fizermos, enquanto lamentamos por suas famílias e pelo que eles teriam continuado a contribuir para a nossa escola e para tantas outras vidas. Temos mais para ensinar a eles e mais para aprender com eles. Eles ainda tinham mais memórias para criar com suas preciosas famílias e mais dias para tornar nosso mundo mais brilhante. Levamos seu legado adiante diariamente, até nos momentos difíceis. Peço que o assassino deles seja colocado em um lugar onde sinta a profundidade do que fez. Então você tem alguma pergunta, Sr. Allen? Não tenho.